Uma justiça rápida se contrapõe necessariamente a uma sentença equilibrada e atenta ao pleno exercício de defesa do réu. No Brasil de quase 100 milhões de processos, é possível o Poder Judiciário ser justo e eficiente ao mesmo tempo? As perguntas são de minha conversa com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito. Ministro, é possível ter um Poder Judiciário eficiente, atendendo a defesa do réu, mas ao mesmo tempo rápido, célere para atender a velocidade da sociedade ou o que a sociedade quer da justiça? É possível essa conciliação. A razoável duração do processo é um direito fundamental do jurisdicionado e um dever do jurisdicionante, né, do magistrado. Esse direito fundamental está no artigo 5º, inciso 78 da Constituição. Agora, ao mesmo tempo, a decisão judicial não pode ser tomada em meio piscar de olhos, né? Não pode ser tomada na base da pressa, do assodamento, não é? Velocidade de Fórmula 1, porque isso é incompatível com o tempo de que o juiz precisa para maturar a causa, estudar, refletir. Então, às vezes, a razoável duração do processo não significa pisar no acelerador do tempo. Basta tirar o pé do freio. Basta não ser moroso para você já atender ao reclamo constitucional da razoável duração do processo. E hoje a informática ajuda muito, o corpo de assessores ajuda muito, não é? Essa nova sociedade da informação digital, né, possibilita ao juiz um acesso maior a fontes de informações doutrinárias, de informações jurisprudenciais. Eu acho que o tempo avança na direção de uma otimização entre o dever, né, de prestar jurisdição num tempo razoável e a necessidade de que tem o juiz para conhecer com propriedade, com conhecimento de causa mesmo, né? Chegar ao conhecimento de causa do tema e do caso sob a jurisdição dele. Acho que as coisas se conciliam, caminham bem. Ministro, acho que não passa por quem reclama da morosidade da justiça o tempo que o juiz em si leva para formar o seu voto, fazer a sua sentença, decidir sobre aquela causa. Acho que o questionamento está na tecnicidade da justiça e numa sensação de que os recursos protelatórios no Brasil são ilimitados, desde que a banca de advogados seja competente. Ou seja, o juiz já proferiu uma decisão. O recurso é diante de uma decisão já tomada por um juiz que teve o seu próprio tempo para tomar essa decisão. Essa questão técnica do direito, da justiça brasileira, eu começo a consertar onde? No Congresso ou no regimento interno do Poder Judiciário? Eu acho que mais no âmbito do Judiciário. Uma vez, Martin Luther King, embora não sendo da área jurídica, ele sabiamente disse o seguinte: não quero saber das suas leis, quero saber dos seus intérpretes. Entendeu? Então, quando o juiz é proativo, ele nem precisa praticar o ativismo judicial, porque pelo ativismo ele termina usurpando função legislativa e se coloca na posição de fonte do direito, e ele não é fonte do direito, o legislador sim. Mas o juiz envolvido emocionalmente, que tem um sentimento ou até um instinto forte de justiça material, o juiz compenetrado da honra, né, e da importância, da essencialidade da jurisdição, a honra de ser juiz, ele tende a conciliar as coisas, porque esses recursos, um atrás do outro, eles também têm sua justificativa. É que não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, nem o judiciário de falar por último. Mas quem fala primeiro sobre as coisas tem que conhecer certos antídotos, não é?
sob pena de, por exemplo, o antídoto do direito de resposta, o antídoto da indenização, por ofensa à honra, à imagem, etc. O antídoto da ação penal, por injúria, difamação, calúnia, quando a liberdade de pensamento ou de expressão se excede. Também no âmbito do judiciário, o poder que fala por último, ele tem que conhecer antídotos, porque senão ele se desmesura, ele se excede. Todo poder é perigoso. Quem detém o poder tende a abusar dele. Já dizia Montesquieu. Sim. E então o direito cria antídotos, no fundo, para salvar o juiz de si mesmo, para livrar o juiz de si mesmo, da sua morosidade, da sua prepotência, né, da sua pose, e coisas do gênero. E aí a audiência judicial tem que ser pública, como regra. O juiz tem que fundamentar a decisão sob pena de nulidade. O juiz tem que seguir um caminho processual e procedimental já esquadrinhado pela lei. O juiz é obrigado a trabalhar sob o olhar vigilante do Ministério Público, do defensor público, do advogado privado, do advogado público. O juiz tem que se submeter nas suas decisões a um sistema recursal. São antídotos necessários, não é? Todos nós precisamos nos livrar de nós mesmos, não é? O tempo inteiro. Quando Nietzsche disse que o contrário da verdade não é a mentira, mas as nossas convicções, ele disse uma grande verdade. E os juízes cheios de convicções, né, de pré-compreensões, de pré-interpretações, se tornam, esses juízes, posudos e por vezes até inacessíveis. Não ouvem, não têm ouvidos abertos para pontos de vista contrários ao do juiz, assim, com o rei na barriga. Quem tem o rei na barriga um dia morre de parto, né? Sim. Sem dúvida. E outro antídoto poderosíssimo, bem concebido pela Constituição, é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ali planejando as atividades dos juízes, estabelecendo metas de produção, de desempenho. A própria Constituição submete a progressão vertical dos juízes a necessidade a exigências de frequentar cursos, não é? De atualização cognitiva, como condição de progressão na carreira. Então eu vejo essas coisas com naturalidade. O que me anima, por incrível que pareça, você vai dizer o que é que tem isso a ver com a pergunta? Tem sim. O que me anima é o regime democrático, porque numa democracia tudo vem a lume. A transparência do agir do poder público, inclusive do judiciário, é a regra. Nada se passa no espaço do mistério. A democracia é a excomunhão da cultura do bastidor. A democracia trabalha com a ideia, a força de que nas coisas do poder, inclusive do poder judiciário, o melhor desinfetante ainda é a luz do sol. Aliás, essa frase não é minha, é de Louis Brandeis, um ministro da Suprema Corte norte-americana, um antigo ministro. Então, nesse regime democrático que estamos experimentando há 30 anos, as coisas estão mudando para melhor, porque veja o Petrolão, veja o Mensalão, não é? Tudo vem a lume, não é? Tudo já não permanece debaixo do tapete. O senhor acha que a delação premiada foi talvez um avanço desse avanço que já tem ocorrido nos últimos 30 anos, ou seja, de se ter depoimento de quem jamais diria algo? A delação premiada teria que vir como instituto, como figura de direito, como instituto jurídico, porque a criminalidade se sofisticou, se enquadrilhou, se organizou, não é? Se internalizou até. Às vezes a trama criminosa é cosmopolita, né? Engloba pessoas de vários países. Então, como a criminalidade se organizou, o direito penal teria também que se organizar para fazer face, não é, a essa virulência maior da criminalidade contemporânea. Agora,
A delação premiada, que a lei chama adequadamente de colaboração premiada, é uma espécie de sanção premial. Você não é obrigado a delatar ninguém, a colaborar com a justiça para o desvendamento de uma trama criminosa. Mas se você colaborar, é premiado. Não é castigado por não colaborar. Ninguém pode se auto-incriminar, nem é obrigado a incriminar ninguém. Outrem. Mas se você colaborar com as investigações policiais, judiciais, ministeriais públicas, você pode ser favorecido com uma pena menor, por exemplo, um regime de penitenciário também diferenciado, ou até com absolvição, conforme o caso, não é? Desde que esse mecanismo da colaboração não roube a cena. Não é figura principal, é figura secundária, auxiliar. O colaborador, o nome está dizendo, aporta elementos que vão auxiliar, né, a polícia, a justiça, o Ministério Público no desvendamento do crime. Mas não se pode condenar ninguém apenas com a delação. Ela é um elemento, no mínimo, indiciário, né, de prova, mas deve ser saudada como um mecanismo necessário, assegurando-se aos delatados, aos denunciados, a garantia do devido processo legal. Ministro, o senhor falou sobre o mensalão, o que evidentemente chama atenção, porque talvez não se tenha reportado na história brasileira, sobretudo na recente, que tanta gente poderosa tenha sido encarcerada, condenada, transitada em julgado na mais alta corte do país. Agora, a decisão foi em 2012, o processo corria desde 2005, ou 2006? 2007, não? 2007? Não. Os fatos aconteceram em 2005. Isso, é verdadeiro. 7 anos depois. Não é muito tempo para se chegar a uma condição, a uma sentença, embora ela tenha sido bem recebida pela sociedade, como a instituição, o Poder Judiciário funcionou e funcionou para todos. O fato positivo elimina todo esse tempo que foi um fato negativo. Mas é preciso atentar para o gigantismo do processo, né, do caso. Foram 40 pessoas denunciadas pelo Ministério Público. Pessoas que, com o recebimento da denúncia pelo Supremo e, portanto, a instauração do processo penal, elas se tornaram réis. Né? Muito bem. E aí vamos às testemunhas, vamos às provas. Foram 600 testemunhas. Né? Os autos principais, eu creio que eles continham 52 mil páginas. Foram 282 volumes e mais 200 e tanto apensos aos autos. Um gigantismo incomum. A denúncia foi recebida em 2004, 3 anos depois dos acontecimentos delituosos. E 4 anos depois da denúncia, 1 ano depois de encerrada a instrução penal no plano da primeira instância, o processo foi posto em julgamento, em 2012. Sim. A primeira audiência foi em agosto de 2012. Sob sua presidência. Sob a minha presidência. Uhum. E ainda sob a minha presidência, todos os réus, partícipes, não é, vamos chamar de espinha dorsal do processo, coluna vertebral, constituída a coluna vertebral por 3 núcleos. O núcleo político, dos políticos, o núcleo financeiro, das empresas de publicidade, e o financeiro constituído pelos bancos. O publicitário foi o mediador, né? O que fazia o dinheiro receber de um lado para chegar do outro. Exatamente. Ora, todos os réus foram julgados sob a minha presidência ainda. Eu entreguei à presidência do ministro Joaquim Barbosa, que era o relator do processo, apenas réus avulsos, fora desse núcleo duro, constituído, né, de 3 segmentos do processo. Então, foi uma história processual que em 4 meses teve começo, meio e fim, lá no Supremo Tribunal Federal. Uma formatação, uma logística, né, processual, procedimental e processual, uma logística, uma formatação que se revelou eficaz. Não é? E 25 foram condenados. Né? Ou seja, o Supremo aplicou com a observância do devido processo legal, com toda a legitimidade,
aplicou a regra republicana, sobretudo, que se lê na cabeça do artigo 5º da Constituição, introdutoriamente. Todos são iguais perante a lei. Está lá com todas as letras, todos são iguais perante a lei. De maneira que pessoas situadas nos patamares mais altos da pirâmide política, econômica, social, financeira, essas pessoas foram denunciadas, processadas, condenadas e aprisionadas. Eu me lembro da época que houve questionamento sobre o tamanho da pena para alguns partícipes políticos, que se imagina, evidentemente, o país vive um outro momento hoje. E se não me engano, o seu colega, acho, o ministro Marco Aurélio, disse assim, não, observe que eles foram condenados. O tempo de pena não necessariamente retira o rigor de ter sido condenado, porque deixa de ser, no mínimo deixa de ser primário, além de se submeter a uma pena. O tempo de pena, o senhor acha que aí há um desejo, digamos, de justiceiro da sociedade que quer ver coisas... É que a dosimetria obedece a parâmetros legais, não é? E depois o sistema penitenciário brasileiro também tem seus parâmetros legais, seus vetores. E no Brasil há um tônus, não é, humanístico da pena, como deve ser mesmo. A pena não é só castigo, não é só, no caso, né, aprisionamento físico, privação da liberdade corporal. Não é só, a pena não tem só a dimensão da reprimenda, da resposta punitiva, repressora do Estado. A pena tem, numa perspectiva humanística, de justiça material objetiva, uma segunda dimensão, que é a possibilidade, ela é também um mecanismo de reabilitação do apenado, para que ele retorne ao convívio social em condições de respeitar a ordem jurídica e, sobretudo, a ordem jurídica penal. A pena tem essa segunda dimensão da ressocialização, da reabilitação do apenado para a vida coletiva, a fim de que, retornando à vida coletiva em novas condições, ele se torne um cidadão prestante, válido para a convivência social. Por isso que há uma progressão do regime penitenciário, não é? Você começa, convenhamos, a depender da pena, em regime penitenciário fechado, depois semiaberto, depois aberto, ou aí vem aquela alternativa da prisão domiciliar. Prisão domiciliar não é liberdade domiciliar, é prisão. A pessoa trabalha fora, mas se recolhe à residência, creio que às 21 horas, e só pode sair da residência para uma atividade externa a partir de 5 horas da manhã seguinte. Estou dizendo de memória, posso errar em alguma coisa. Então é isso mesmo, cada povo tem seu direito, não é, constitucional, penal, penitenciário e assim avante. Por que o senhor acha que hoje se recorre tanto à justiça, especialmente no caso do Supremo? Os poderes, o executivo não raro é denunciado em alguma coisa que fez equivocadamente de acordo com a Constituição. As medidas tomadas pelo Poder Legislativo não raro são questionadas também, dentro do próprio Legislativo. Às vezes até para compreender o que diz o regimento interno do Congresso. E vai-se tudo na praça dos três poderes, vai-se buscar o Poder Judiciário para mediar um conflito que há entre os dois outros poderes. É um excesso de judicialização, os outros poderes estão faltando com a consciência social que deveriam ter, ministro? Porque não, o Supremo está pop, não está? O senhor não acha que o Supremo está pop? Eu encaro isso com naturalidade. Se você lê o artigo 2º da Constituição, vai encontrar os seguintes dizeres. São 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si. E aí vem uma ordem tão lógica quanto cronológica. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Qual é o ponto terminal das coisas? O Judiciário. E por que o Legislativo está na linha de largada, no grid de largada? Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso de número 2. E a cabeça do artigo 37 da Constituição diz que a legalidade, a lei, é o primeiro princípio regente de todas as atividades administrativas do Estado. Então a lei ocupa, logo abaixo da Constituição,
uma posição de centralidade no ordenamento jurídico brasileiro. Tudo começa com a lei. Muito bem. E o executivo, o que é? O nome já está dizendo, é um órgão de execução da lei, de execução imediata da lei, de execução não jurisdicional, porém administrativa da lei. Né? Cabe o que ao Poder Executivo? Baixar decretos e regulamentos para quê? Para a execução da lei. Então, o Executivo, ele executa a lei, ele gira na órbita da lei. Então, a segunda atividade lógica e cronológica do Estado é o Executivo. Mas quem vai dizer se o Legislativo produziu leis de acordo com a Constituição? O Judiciário. E quem vai dizer se o Executivo produziu decretos, regulamentos e outros atos concretos de acordo com a lei, em primeiro momento, e a Constituição, em última análise? Só pode ser o Judiciário. Por exemplo, você tem o céu e a terra, são os polos originários contrastantes. Né? Tudo se estrutura binariamente ou dicotomicamente. E onde é que o céu e a terra se unificam? Na linha do horizonte. Você tem o dia e a noite, são os polos originários. Eles se unificam? Sim, no crepúsculo matinal, chamado de aurora, arrebol, né? E no crepúsculo vespertino, chamado de poente, pôr do sol. Né? O dia e a noite se unificam num terceiro elemento. Olha como tudo salta para um terceiro elemento, que é o unificador dos dois originários. O terceiro elemento vem para compor com os outros dois uma espécie de trindade una, ou unidade trina. Né? Aí na religião, Santíssima Trindade, né? A religião católica trabalha muito com essa ideia de Santíssima Trindade. Então, no direito, você tem os polos originários, executivo e legislativo. Qual é o ponto de unidade? É o terceiro elemento, o judiciário. O judiciário é o ponto de unidade de todas as profissões jurídicas, advocacia, Ministério Público, Defensoria Pública, né? Todas as profissões jurídicas se unificam no judiciário, e ele é o ponto de unidade do legislativo e do executivo. Ele não pode deixar de dar a última palavra num país civilizado. Então, tudo desemboca mesmo para o judiciário quando os conflitos, as controvérsias não se resolvem amistosamente. E o que o judiciário tem é que ser proativo, é que ser equidistante das partes, é de agir com neutralidade, não é? Apartidariamente. E eu acho que estamos assistindo no Brasil a essa depuração das coisas e até essa compreensão de que o judiciário não pode deixar de ser o ponto de equilíbrio, o ponto de unidade. Qual é a ética do advogado de defesa que protela até o final, do cliente que pede para o advogado protelar apenas para ganhar tempo, que faz uma conta que a decisão quando vier vai ser melhor? Isso é disfunção. Ou dos sindicatos que, independente se patronais ou se trabalhadores, que pedem para recorrer para decisões que em tese já estão pacificadas, mas enfim, o tempo da decisão nova, do novo processo do juiz, põe tudo em suspenso alguma vez? E a ética da sociedade? Isso tudo existe, lamentavelmente. Mas também a sociedade passa a exigir do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário passa a agir em maior sintonia com a sociedade, mecanismos alternativos de resolução de conflito. Por exemplo, cada vez mais nós ouvimos falar de quê? De arbitragem, de mediação, de conciliação. Você falou há pouco do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux já fez conciliação entre partes processuais no âmbito do próprio Poder Judiciário. Não é? Eu mesmo fui o primeiro ministro do Supremo a convocar uma audiência pública, não é? Chamando detentores de um saber científico, não jurídico, porém necessário para a compreensão da fenomenologia jurídico-positivada, né? Jurídico-positiva. Olha, nós estamos avançando. O desafio é persistir nesse modelo democrático, não é? Arquitetado, concebido pela Constituição de 1988. E precisamos cultivar a Constituição. Precisamos estudar mais a Constituição, entendê-la e encarar a Constituição como, até agradecidamente, reverentemente, como esse documento jurídico
que nos torna um país primeiro-mundista. Nós somos juridicamente um país avançado, moderno, arejado mentalmente, graças a essa Constituição. Então, para mim, o desafio é esse, é persistir no modelo democrático engendrado pela atual Constituição. O momento do país lhe deixa preocupado de crise política, que gera crise econômica, que gera mais crise política, que mais gera outra crise econômica, numa sucessão de crises que se intercalam e assodam o país? Há uma crise. A crise brasileira é, na origem, ética. É ética. Há muito assalto ao erário, ao patrimônio público, não é? A recursos de origem, ora direta, ora indiretamente, de origem pública. Não é? Parece até que há um gosto mórbido de enriquecer, mas enriquecer às custas do erário. É ético. Não é? O princípio da moralidade, que está no artigo 37 da Constituição, começa, não é, a ser visto pela população como um dever dos administradores, dos governantes, e um direito dos administrados, dos governados. Nós já sabemos que a moralidade é um direito da cidadania, da população, da coletividade. Mas parece que os governantes e administradores ainda não entenderam que a esse direito nosso corresponde o dever de um governo e de uma administração sob pautas rigorosamente éticas. Outros povos já amadureceram para a compreensão e prática, a compreensão da imprescindibilidade da ética no ponto de partida das coisas. Por exemplo, Thomas Jefferson foi o terceiro presidente norte-americano. Ele governou de 8 anos, de 1801 a 1808. E ele, numa frase lapidar, disse tudo. Ele disse: a arte de governar consiste exclusivamente na arte de ser honesto. Olha que compreensão maravilhosa das coisas. Eu nunca vi um governante brasileiro dizer algo parecido. No século XIX ainda. Não é? Exato. E disse isso no século XIX. No comecinho do século ele disse isso. Que compreensão das coisas, não é? Muito bem. Então, a Constituição, lapidarmente, exemplarmente, lucidamente, atualizadamente, a Constituição veio e criou 2 blocos de instituições públicas. O primeiro bloco, as instituições que governam, poder legislativo e poder executivo. Instituições públicas encarregadas do governo da polis. Muito bem. O segundo bloco de instituições públicas, o bloco das instituições que não governam, mas elas impedem o desgoverno. Aí você está vendo Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas da União. Esse segundo bloco impeditivo do desgoverno está funcionando razoavelmente bem. Então a vaca não vai para o brejo, né? E as crises tendem a se resolver. Porque se esse segundo bloco impeditivo do desgoverno, ele mesmo entrar em desgoverno, aí é uma teratologia institucional, jurídica, né? Generalizada. Aí só tem uma saída. É partir para uma nova Constituição, uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Porque se os órgãos impeditivos do desgoverno, também eles entrarem em desgoverno, em disfunção, é porque todas as instituições públicas concebidas à luz da atual Constituição entraram em colapso cardíaco. Já deram o que tinha de dar. Aí o país está no buraco. O país caiu no fundo do poço. Ministro, quando ele Mas estamos longe disso. As instituições do segundo bloco estão funcionando. Isso é alentador. Isso é o alento, não é? Apesar do momento dolorido pelo qual passa o país, não é? Isso é a nossa esperança, não é? É o nosso alento. O país tem jeito. São 30 anos apenas de democracia. Essa Constituição tem apenas 27 anos. Então, eu não sou um desalentado, não. Eu acho que com o Poder Judiciário independente que temos, o Ministério Público de matriz constitucional, diretamente constitucional, centralmente
constitucional no seu regime jurídico, com essa polícia, sobretudo federal, cada vez mais técnica e independente, com o Tribunal de Contas da União começando a dar o bom exemplo para todo o sistema de tribunais de contas do país, com a imprensa livre, com a inclusão digital, que cada vez mais é planetária. Estamos vivendo um período de internetização da vida, com cruzamento de dados eletrônicos, as redes sociais se transformando em instituições vivas, né? A cidadania se ativando, não é? Se tonificando cada vez mais, movimentos de ruas pacíficos. Eu ando muito animado. Eu acho que o Brasil vai sair dessa encrenca, dessa enrascada, muito mais forte. E os políticos, a classe política vai compreender finalmente que ou pratica, não é, o princípio constitucional. Começar por aí, há outros, publicidade, eficiência, impessoalidade, mas a partir do princípio da moralidade, a classe política vai entender que quem não se enquadrar nos moldes da Constituição não tem futuro. Parece que o país está aprendendo sobre a Constituição. Está aprendendo o país. 20 e poucos anos depois dela 20 promulgada. E poucos anos. Uma está Constituição aprendendo mais, está né? aprendendo. A Constituição não emplaca de cara. Ela não pega de primeira. Ela só vinga com o tempo. Isso é processual, é cultural. Quem experimenta salto quântico, Adalberto, no meio piscar de olhos, né, deixando de ser uma pessoa para ser outra muito mais qualificada, mudando não apenas seu comportamento, mas mudando sua natureza, é o ser humano, é o indivíduo. Isso é o que se chama de salto quântico. Não espere salto quântico da sociedade. O corpo social é muito mais pesado do que o corpo individual. O espírito coletivo é muito mais pesado do que o espírito individual. A sociedade não se transforma, não dá salto quântico. Ela evolui, ela vai mudando para melhor, porém gradualmente, processualizadamente, com a passagem do tempo, culturalmente. E a cultura da Constituição, né, é o caminho para a sociedade evoluir, fazendo uma viagem de qualidade sem volta. Einstein dizia assim: quando a mente humana se abre para uma nova ideia, por exemplo, a nova ideia da cultura da Constituição, quando a mente humana se abre para uma nova ideia, é impossível retornar ao tamanho anterior. Por exemplo, quando o Supremo decidiu, a meu juízo, lapidarmente, legitimamente, a ação penal 470, não é? A P 470, com toda a legitimidade, com toda a independência, com toda a tecnicalidade, com toda a equidistância, o Supremo fez uma viagem de qualidade sem volta. Pois é, não se espera menos do Supremo a partir de agora. Não. Ministro, eu acho que eu tenho que agradecer o senhor duas vezes. Primeiro pela entrevista técnica em si do assunto que abordamos, dos vários assuntos da justiça que abordamos, e depois pela filosofia prática que o senhor praticou aqui nesse tempo todo aqui. Muito obrigado pela gentileza.